Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025, é o nosso segundo encontro do dia. Estivemos trazendo um vídeo ainda agora aí para vocês, pessoal, falando aí sobre a recondução de Paulo Gonet à PGR, pessoal. Foi um dia movimentado lá em Brasília, além daí da PGR ser ouvido, né? O Paulo Gonet, houve também julgamento da trama, o núcleo 3 da chamada trama golpista, pessoal. Pois é, não foi somente essa batina do Paulo Gonet que movimentou Brasília, não. Teve julgamento e o Paulo Gonet estava lá em atuação também, né? E a equipe dele, enquanto ele estava sendo sabatinado, né, pessoal? Vamos ver. Mas primeiro, antes de falarmos do dia de hoje, que teve o julgamento suspenso, vai voltar agora com o voto do Alexandre de Moraes, né, pessoal? Vamos ver como é que foi o primeiro dia, que começou ontem, né? Teve hoje também, foi interrompido. Vamos já falar sobre esse assunto. Mas vamos falar sobre o primeiro dia aí do julgamento dos kids pretos, chamado Núcleo 3 da trama golpista, né, pessoal? Vamos ver o que disseram aí as defesas aí dos envolvidos na história, né? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal encerrou o primeiro dia do julgamento dos réus do Núcleo 3 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os ministros ouviram sustentações da Procuradoria-Geral da República, o PGR, que se manifestou pela condenação dos acusados e de 6 dos 10 advogados, e de 6 acusados, advogados desacusados, e eles negaram a participação aí dos réus na trama, né, pessoal? Bom, me enrolei toda aqui, vamos reformular. Houve o PGR e 6 advogados aí de pessoas envolvidas na trama golpista que negaram o envolvimento dos seus clientes, né, pessoal? Muito bem, dá para entender, né? Vamos que vamos. A sessão foi suspensa por volta das 18h50 e foi retomada no dia de hoje, na manhã de quarta-feira, dia 12, quando foram ouvidos as demais defesas e proferidos os votos do ministro, que acabou não acontecendo, né, pessoal? Ou condenação ou absolvição. O núcleo é composto por 9 militares do Exército e um policial federal. Eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deteriorização do patrimônio tombado. Os acusados são conhecidos como kids pretos, militares que integram um grupamento de forças especiais do Exército. Eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República de planejar ações táticas para efetivar um plano golpista e tirar a vida do ministro Alexandre de Moraes, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, pessoal? Reunião golpista. Durante o julgamento, a defesa do coronel do Exército Márcio Nunes Rezende Júnior negou que o militar tenha participado de uma reunião para pressionar o comando do Exército a aderir à tentativa de golpe em 2022. De acordo com a denúncia à Procuradoria-Geral da República, a reunião foi realizada para discutir a elaboração de uma carta para pressionar o alto comando do Exército a consumar o golpe de Estado. Segundo o advogado Rafael Favetti, o encontro ocorrido no dia 28 de novembro de 2022 foi uma confraternização de ex-colegas no salão de festa do edifício onde o militar morava e não tinha nenhuma intenção golpista. Durante a sustentação, o advogado foi interrompido pelo ministro Flávio Dino. O ministro disse que o advogado não tinha citado uma das 3 mensagens, né, de aplicativo de conversa usadas pela PGR para confirmar que o coronel participou de conversas para incitar as Forças Armadas a aderir ao golpe. Fiquei na dúvida, porque Vossa Excelência falou em confusão de autoria. Se a gente não tem coragem de enfrentar a cabeça de ovo, Moraes, em uma fraude eleitoral, vamos enfrentar quem? Essa mensagem é do senhor Márcio? Indagou aí o Flávio Dino ao advogado, né? Em seguida, o advogado confirmou que a mensagem é de autoria de Márcio e que disse que não citou por tratar-se de um xingamento ao ministro Alexandre de Moraes. Mas essa mensagem não tem relação com o referendo à carta impressão aos superiores derivada aí da reunião, né? Chamando aí o ministro de Moraes de cabeça de ovo, né? Encontro com Bolsonaro. A defesa do general da reserva do Exército, Estevão Teófilo, pediu a absolvição do militar e disse que ele não teve ligação com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, nem com um plano para tentar usar os kids pretos para promover ações para impedir a posse de Lula. De acordo com as investigações, Teófilo se reuniu 3 vezes com Bolsonaro no final de 2022. Segundo a Polícia Federal, teria sido discutida a utilização de operações de garantia da Lei da Ordem, GLO, ou decretação de estado de sítio.
Na época, Estevão Teófilo era responsável pelo Comando de Operações Terrestres, o COTER, tropa de elite do Exército que é chamada de Tropa de Kids Pretos. Segundo o advogado Diego Rodrigues Musi, os encontros de Teófilo com Bolsonaro ocorreram com a ciência do então comandante do Exército, Freire Gomes, e que o general não teve contato com outros acusados pela trama golpista ou participou de movimentos de resistência contra as urnas. Não há nos autos nenhuma mensagem, nenhuma prova ou comunicação. O general jamais esteve constando em nenhum documento desse processo e em nenhum dos atos executórios mencionados, completou o advogado. Fazem parte desse núcleo os seguintes investigados. Pessoal, vamos lá. Bernardo Romão Correia Neto, Estevão Teófilo, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Márcio Nunes Rezende, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalheiro de Medeiros e Vladimir Matos Soares. Esse é o chamado núcleo 3 da chamada trama golpista, né? Outros núcleos. Até o momento, o STF já condenou 15 réus pela trama golpista, 7 condenados do núcleo 4 e mais 8 acusados que pertencendo aí ao núcleo número 1, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O grupo 2 será julgado a partir do dia 9 de dezembro. O núcleo 5 é formado pelo empresário Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Figueiredo, que mora nos Estados Unidos, e ainda não há previsão aí para o julgamento desse núcleo número 5, né? Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui agora no site do CNN, em julgamento do Kids Pretos. Gonê pede condenação de 10 réus. PGR defendeu que a maioria dos réus agiu para pressionar comandante das forças e executar ações violentas contra autoridades. Né? Apesar de estar sendo sabatinado lá na CCJ, ainda deu tempinho de Paulo Gonê dar uma corrida lá no STF para o julgamento e desceu a lenha no pessoal lá. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like, o seu comentário, que é extremamente importante para nós, queremos saber a sua opinião e ajuda a sua amiga também no engajamento e a continuar com o trabalho aqui na plataforma. O seu like, o seu comentário fazem com que o YouTube reconheça que os nossos conteúdos contêm relevância e indique para quem não é inscrito no canal. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que já faz parte da história aí do canal Justiça em Foco Notícias, e vamos juntos construir juntinhos, né, pessoal, a nossa própria história, o nosso movimento, a nossa família, Justiça em Foco Notícias. Vamos que vamos. Aqui agora o site aqui do CNN, o Gonê pediu aí a condenação da galera do núcleo 3, da chamada trama golpista, né? Vamos lá ver o que disse Paulo Gonê no dia de hoje, que estava sendo sabatinado lá no Senado, né? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, pediu nessa terça-feira, ontem, né, pessoal, e hoje também esteve lá, né, a condenação dos 10 réus do núcleo 3 no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Hoje o Gonê atravessou a rua e, mais uma vez, para ele, a maioria dos réus deve responder pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio da União e deteriorização do patrimônio público, né? Todas as crimes aí, né, elencados, né, ele acusou a galera, né? Já Ronald Ferreira de Araújo foi o único réu culpado do pedido de condenação pelos 5 crimes de denúncia. Para o procurador, não há provas de que o militar acompanhou a trama dos outros acusados, muito menos de que participou de qualquer ação violenta. Portanto, Gonê sugere que Ronald seja condenado apenas por incitação ao crime. Muito bem. Durante o julgamento conduzido pela primeira turma do STF, Gonê argumentou que os 9 militares, parte dos quais compunham as forças especiais conhecidas como Kid Pretos, foram responsáveis por ações táticas da organização criminosa investigada. Além disso, os réus teriam contribuído decisivamente para a caracterização dos crimes para os quais foram aí denunciados aí pelo PGR, né? Integrantes desse núcleo pressionaram agressivamente o alto comando do Exército a ultimar o golpe de Estado, puseram autoridades públicas na mira de medidas letais e se dispuseram a congregar forças militares terrestres a serviço dos intentos criminosos. Disse aí o PGR, né, pessoal? Coisa gravíssima, né? Gonê afirmou que os kids pretos atuaram em 2 frentes, uma para articulação para pressionar os comandantes das forças a aderir ao golpe e planejamento de ações violentas contra autoridades aí das instituições democráticas, né, que é o Alexandre de Moraes, o Lula e o Alckmin, né? Já estamos falando sobre isso aqui. Gonê, os réus para Gonê,
Os réus tinham conhecimento de que a narrativa de uma eventual fraude eleitoral não procedia. Na avaliação do procurador-geral, os militares aderiram conscientemente à organização criminosa, cujo objetivo principal seria manter o ex-presidente Jair Bolsonaro aí no poder. Os acusados não pretendiam combater irregularidades eleitorais, como queriam dar a aparecer. As evidências são de que os acusados aderiram aos propósitos ilícitos da organização criminosa de forma consciente. Atuaram, então, em duas ordens de ação. Na primeira, pressionaram a alta cúpula das Forças Armadas, buscando a formalização do ato consumador do golpe, que viu na assinatura do decreto nesse sentido pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma segunda ação, armaram para neutralizar, prendendo e tirando a vida de autoridades centrais do regime democrático, detalhou Bonet. Ainda, de acordo com o procurador-geral, os acusados procuraram estabelecer dentro do Exército um cenário de coesão sobre a necessidade da intervenção armada. Quem não aderisse a essa tese haveriam de ser merecedores de repúdio pessoal e objetos de ataques diretos e potencializados pela internet, né, pessoal? Isso aconteceu bastante, né? Quem são os réus? Já falamos sobre isso, né? Os réus do núcleo número 3, né, pessoal? Vamos estar passando aí para o dia de hoje, que teve o julgamento interrompido, né, pessoal? O STF suspende o julgamento dos kits pretos, caso será retomado na próxima terça-feira, com o voto aí de Alexandre de Moraes. Militares kits pretos são acusados de monitorar e elaborar um plano para matar o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Né? O julgamento será retomado com os votos dos ministros. Né? Acabaram aí as defesas, né, pessoal? Já fizeram aí as suas defesas, então agora será o voto aí dos ministros. Né? A primeira turma do Superior Tribunal Federal suspendeu nesta quarta-feira, dia 12, o julgamento dos chamados kits pretos, militares que teriam planejado o monitoramento e morte de autoridades e tentando pressionar o alto comando do Exército para aderir à trama golpista. Eles integraram o chamado Núcleo 3 da ação criminosa para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, apesar da derrota em 2022. O caso será retomado na próxima terça-feira, dia 18, quando serão conhecidos os votos dos ministros pela absolvição ou a condenação dos 10 réus. O primeiro a votar será o relator, ministro Alexandre de Moraes, depois votam Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, que é o presidente aí do colegiado no momento, né? Como é que foi o segundo dia, né? Falando como foi o primeiro dia, agora como é que foi o segundo dia? O segundo dia de julgamento foi marcado pela cobrança do ministro Flávio Dino por lealdade e respeito aí dos advogados, né? Teve um discurso duro aí do Flávio Dino durante o início aí do julgamento. Moraes também fez perguntas sobre provas apresentadas e as defesas negaram que os kits pretos participaram do planejamento ou execução de um plano para poder matar aí as autoridades, né, como o presidente Lula, o Alckmin e o próprio Alexandre de Moraes. Primeiro a ocupar a tribuna, o advogado Jeffrey Schickini, bastante polêmico nesse advogado, pediu a absolvição do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, que está preso, e foi autorizado a acompanhar presencialmente parte da sessão. O advogado afirmou que o militar não tem qualquer ligação com ações do punhal verde-amarelo que previa a morte de autoridades. Ele também não teria participado das reuniões de golpista, segundo apontou a Procuradoria-Geral da República. A linha seguida pela equipe de defesa para argumentar que se ele não estava nas reuniões, não teria condições de participar da execução do plano. Azevedo, que a acusação coloca ele como liderança do monitoramento, não participou das reuniões. Ministro-presidente, veja só a insanidade acusatória com que o tenente-coronel, que é liderança, não participa das reuniões de planejamento. Não faz sentido, disse o advogado. Se ele é liderança de monitoramento e neutralização, por óbvio que ele teria que participar do planejamento. Ele não esteve nas duas reuniões de planejamento. Se ele é a liderança de monitoramento, ele acompanharia o monitoramento, mas não esteve na fase de monitoramento, disse aí o advogado, né, pessoal? Críticas à investigação. A defesa também apresentou fotos do aniversário do réu, mas Moraes questionou a falta do registro fotográfico no dia do aniversário do militar, dia 15. Esse seria a data em que os réus estariam monitorando o próprio ministro para prosseguimento do plano, de acordo com a denúncia da PGR. Juntou foto do clube, parece do réu, na piscina. Daí, Vossa Senhoria junta também no dia 14 e 12.
um dia antes do aniversário, jantando com amigos, uma foto. Não teria uma foto do dia do aniversário dele? Porque todos nós tiramos foto no dia do nosso aniversário, né? No caso, se há alguma uma festividade, né? Alguma situação do aniversário, é normal se tirar foto, não um dia antes e depois, né, pessoal? É complicado, né? Realmente. O advogado respondeu, mas Vossa Excelência tira com seu próprio celular, respondeu, considerando que o aparelho foi apreendido durante as investigações. Moraes então questionou se não haveria nenhuma foto feita por um familiar do militar. Excelência, essa pergunta, ela é maravilhosa. Eu agradeço o senhor por fazê-la. Vamos suspender esse ato? Eu coloco isso então. Vamos suspender esse julgamento, oficiar a Polícia Federal para que forneça o laudo de extração do celular do Azevedo e todos nós tiraremos essa conclusão. Eu não tenho, senhor ministro, laudo de extração do celular do coronel apreendido que está com o delegado, disse o advogado. Ao longo da fala, o advogado criticou as investigações, disse que não teve acesso a provas, questionou a atuação do subprocurador-geral da República, Paulo Jacobina. A postura provocou uma reação do ministro Flávio Dino, que preside o colegiado. Ele ressaltou que os operadores do sistema de justiça precisam seguir a lei e o código de ética dentro e fora dos tribunais e cobrou respeito aos integrantes da corte. Esta não é uma tribuna parlamentar, não é uma tribuna do tribunal do júri, e vale também para outras manifestações externas a este plenário. O tribunal tem sido, ao longo desses mais de 100 anos de república, extremamente leal com a advocacia brasileira. Portanto, reivindicamos idêntico tratamento não só com essa tribuna, mas como fora dela, disse aí Flávio Dino. O presidente da turma também disse que o colegiado, ao longo do julgamento, tem valorizado as manifestações dos advogados para rejeitar denúncia, absolvições e definições do tamanho de penas. Nós sabemos bem o nosso papel e temos feito e sabemos sempre com muita serenidade, prudência, equilíbrio, como compete ao órgão julgador. Apenas nós fazemos questão de acentuar que o tribunal, assim como fez em relação às partes, é destinatário também como dever legal de respeito, disse o Flávio Dino. Na sequência, as defesas dos tenentes-coronéis Ronald Ferreira e Sérgio Cavalieri negaram que os militares integrassem as forças especiais. Dos 10 denunciados no núcleo 3, Ronald foi apontado pela PGR como participação pontual e teve a conduta final apontada como incitação ao crime. O coronel Ronald não é kit preto, em um momento algum planejou qualquer ação contra o Estado Democrático de Direito, nem para golpe de Estado. Ronald não participou de nenhum evento organizado. Ele não teve em qualquer reunião, seja conversa em casa, de quem quer que seja. Ele não participou de qualquer evento que pudesse denotar a ele participação em organização criminosa, afirmou o advogado João Carlos Damargo Júnior. Já o advogado Igor Labossiere Vasconcelos Lima respondeu aí pela defesa, pessoal. Está subindo aqui notificação, né? Então, vamos dar uma paradinha, vamos lá. Já o advogado Igor Labossiere Vasconcelos Lima, responsável pela defesa de Cavalieri, chamou a atenção dos ministros ao citar o Senhor dos Anéis. Aí foi um momento aí bastante interessante do dia de hoje, pessoal, movimentado lá em Brasília com a sabatina de Paulo Gonet e o julgamento aí do núcleo 3 da trama golpista, pessoal. O Paulo Gonet hoje teve que se exercitar bastante. Esse é o conteúdo das 20 horas. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e não se esqueça, pessoal, fica conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.